E o tema do aniversário é o nome da igreja. Nova Aliança. Igreja Batista Nova Pentecostal. Contou a Nova Aliança Pentecostal com a Batista ficou legal. Tá tudo, né? Pronta para subir, amém? Amém! Aleluia. Glória a Deus. Então, separei alguns versículos que eu queria compartilhar sobre pactos e alianças. A gente não gosta de fazer muito esforço, não sabe dizer, muda de ordem, né? Bate o vento, leva para o lugar errado. Né? Eu vou acabar abandonando esse negócio todo aqui, sabe? Aleluia! Mas pelo menos tem um dia aqui. Deus, quando vê que a coisa está ficando difícil, quando vê que o ser humano que ele criou para o adorar está se afastando do propósito, ele chama o homem e fala: vamos fazer uma aliança aqui, vamos fazer um pacto. O que é uma aliança? O que é um pacto? É um acordo. É um acordo feito entre duas partes, onde cada uma das partes entra com seus compromissos. Certo? Isso é uma aliança. Casamento é uma aliança. Quando a pessoa se casa, o casal está casando, existem aquelas promessas feitas no casamento. São promessas bonitas, palavras fortes, pactos para sempre selados. Aquelas palavras da alegria, da tristeza, com saúde, a doença, com dinheiro, sem dinheiro, enfim, pacto de amor eterno. Até que a morte se separe. É esse pacto perfeito. Até existe um anel que se chama de aliança, porque é um pacto. Né? A aliança, ela é algo que não tem começo nem fim. Assim deveria ser o pacto. Mas, infelizmente, pactos também são quebrados. E quando o pacto é quebrado, eu estou poupando a voz para não. Então, quando se rompe o pacto, também certo os direitos e os deveres. Também certo os direitos e os deveres. Não é verdade? Deus fez um pacto. O primeiro grande pacto que Deus fez com a humanidade foi com o primeiro grande pacto. Foi com Noé e sua família. A terra estava de tal forma corrompida. O ser humano estava de tal forma afastado de Deus, afastado do propósito que Deus tinha. Deus colocou no seu coração esse propósito de destruir toda a humanidade. Toda a terra seria destruída. Mas Deus achou uma família que estava firmada em Deus. Deus viu em Noé uma família, na família de Noé, uma família que poderia ser uma esperança para a geração humana. Então Deus ele falou: olha, tá bom, vamos destruir a humanidade, mas nós vamos preservar uma família. Essa família, a família de Noé. E Deus ali então ordenou a Noé que construísse uma arca. E essa arca iria salvar a vida dessa família, garantindo assim a continuidade da espécie humana. E ali então aconteceu aquele dilúvio e toda a espécie humana destruída. Menos a família de Noé, que estava guardada debaixo do pacto com Deus, da aliança com Deus. Da mesma forma, nós temos uma aliança com Deus. Todo aquele que está na arca da salvação, eu chamo de arca da fé, porque só entra nessa arca quem tem fé. Não entra nessa arca quem tem ciência humana, quem prevalece o raciocínio lógico, quem prevalece a força humana, esses não entram. Só entram aqueles que abrem mão da sua capacidade intelectual,
abre mão do seu conhecimento para deixar que Deus reine em sua vida, porque isso é um ato de fé. E você só entra na arca, você só entra na arca da fé, você só entra na arca da salvação se existir fé. Amém? Você está aqui hoje dentro dessa arca da aliança, dessa arca da nova aliança, porque você tem fé. O que você poderia estar vendo aqui para estar aqui nesta noite? A beleza do pastor Camargo? O pregador que veio hoje? A cantora que veio cantar? O tocador? É isso? Não. Você vem aqui porque tem alguma coisa que te atraiu muito? Algo que você possa comprar bem barato, que lá fora está caríssimo? Um smartphone, um iPhone, alguma coisa, um notebook, que você vai comprar por 10% do preço? Você vem aqui para isso? Não. Você não veio aqui por isso. São recompensas materiais. Você veio aqui por uma recompensa espiritual. Você veio aqui porque você crê em Jesus na Bíblia. Você crê que ele ressuscitou de mortos. Você entrou debaixo desse novo pacto, dessa nova lei. Aleluia. A arca da fé. A fé em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Também, a gente indo um pouco mais à frente, em Gênesis, capítulo 15, quando Deus faz um pacto com Abraão. Aí foi uma outra aliança, foi um outro acordo. Deus faz uma nova aliança, faz um pacto com Abraão e diz para ele deixar a sua família, o seu conforto, o conforto do seu lar, para ir para uma nova terra que manda leite e mel, uma terra próspera. O acordo de Deus qual era? Acho que isso aqui quando ele diz, olha, de ti farei uma grande nação. Abraão, creia em mim, venha após mim, e creia que a tua descendência será mais do que os grandes areias da praia. Será mais do que as estrelas que estão no céu que não podem contar. Era a promessa de Deus para Abraão. Deus estava fazendo um acordo, um pacto, uma aliança com Abraão e estava dizendo qual era a parte dele. Olha, a minha parte é te abençoar, a minha parte é te fazer prosperar. Mas tem a tua parte também. A tua parte é prosperar. A fé de Abraão foi provada. Como foi provada a fé de Abraão? A primeira grande prova era sua mulher era estéril. Deus promete, sabe que Deus promete que eu vou ser pai de uma grande nação, e a minha geração vai ser igual às estrelas do céu, mas a minha mulher não pode ter. Será que você recebesse uma promessa desse tipo? Você continuaria acreditando que vem de Deus? Será que Deus te prometesse alguma coisa que você olha e diz é impossível? Você continuaria a crer em Deus? Mas Abraão teve fé. Ele não teve muita fé, foi clara. Ela quis fazer o papel de Deus. Ela se sentiu agoniada porque não queria ter filho e fala com Abraão, olha, Abraão, eu não posso dar filho. E Deus tem uma promessa contigo. Mas eu vou ajudar Deus aqui e vou deixar você ter um filho com H, a minha escrava. Interessante que na Bíblia diz que Abraão nem percebeu, aceitou logo. Já teve que fugir do seu escravo. Mas foi um desastre para a família dele. Por quê? Porque começou a haver contenda entre Sara e Agar. Porque Sara se sentia humilhada porque Agar tinha um filho e ela não tinha um filho. Veja as consequências quando a gente quer ajudar Deus. Ora, se Deus prometeu na tua vida, Ele vai cumprir. Espere Deus cumprir. Não queira fazer cumprir o que Deus prometeu. Ele vai cumprir. A promessa é dele, Ele é o dono da promessa e Ele vai cumprir a promessa na sua vida. Tem gente que quer dar uma ajuda para Deus. Quer fazer com que Deus quer passar à frente de Deus. E Sara quis fazer isso. Vai falar, toma ela aqui, tem um filho com ela, para garantir, para ter certeza que Deus vai fazer isso. Deus não precisa da nossa ajuda. Aleluia. Sara sendo já velha,
gerou um filho milagrosamente. E a partir desse filho, multiplicou a geração de Abraão e a promessa do filho. Aleluia. É uma promessa tão verdadeira. É uma promessa tão real que está lá em Israel. Mas existe também, no meio de tantos gigantes, a misericórdia de Israel, porque é a geração de Deus. Aleluia. Aleluia. Então, irmãos, creia que Deus pode cumprir a promessa que ele fez para você. Você pode estar pensando, mas é muito difícil. Mas é assim que Deus trabalha. Uma mulher de estéreo, além de estéreo, da avançada de idade, gera. A promessa de Deus se cumpre. Ele prometeu para você, ele vai cumprir. Amém? Tenha fé. A palavrinha de 2 letras. Mas sem fé não tem igreja, sem fé não tem milagre, sem fé não tem promessa, sem fé não tem cumprimento de promessa, sem fé você está fora da aliança. Você está fora da nova aliança com Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu quero ir lá para Hebreus, capítulo 4. Vou fazer uma leitura um pouco longa, mas essa leitura eu acho ela tão bonita. Eu não tenho como omitir nenhum versículo. Então, se acompanhar, acompanhe. Eu vou ler texto ao exatamente para você ficar perceber que o autor aos Hebreus está falando. Então, assim, Hebreus capítulo 9. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque o tabernáculo estava preparado. O primeiro, em que havia o candeeiro, a mesa, os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos. E tinha incensário de ouro, esse é o templo de Moisés. E tinha incensário de ouro, e a arca do concerto, coberta de ouro, toda em redor, em que estavam vasos de ouro, que continham maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. As tábuas do concerto de Moisés. E Deus fez um outro concerto, um outro pacto com Moisés, lá em cima do monte. Ele recebeu os 10 mandamentos. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo cumprindo o serviço. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender que o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Observe que aqui há uma descrição do primeiro tabernáculo, da primeira aliança, do primeiro pacto. Como diz aqui no versículo 13 do capítulo 8 de Hebreus, dizendo, novo concerto, envelheceu o primeiro pacto. Ele não foi inválido, mas ele venceu, ele caducou. Ele não foi inútil, porque o primeiro pacto serviu de caminho para nos levar a Cristo. O primeiro pacto não foi em vão, como muitos dizem, que tudo era lei, era burocracia. Não. O primeiro pacto serviu, como diz Paulo, serviu de aio, serviu de escravo para nos levar à nova aliança, ao segundo pacto. Nesse primeiro pacto, os sacerdotes entravam diariamente, até um certo ponto.
Mas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos. E ali ele fazia o sacrifício pelos pecados do povo. Ali ele oferecia o sacrifício de sangue para perdão dos pecados do povo. Isso era repetido anualmente. Este era o antigo pacto. Mas continuando a leitura. Quanto mais... consistindo somente... E é uma alegoria para o tempo presente. O antigo é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares, bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feitos por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Aleluia. Glorifica a Deus por isso. Você não precisa mais matar bodes, matar cordeiros, todo ano sacrificar pelo pecado, porque Jesus Cristo, ele deu o seu próprio sangue como sacrifício perpétuo e eterno, para que você pudesse estar aqui nesta noite, dizendo: eu sou de Cristo, eu faço parte da nova aliança, eu estou debaixo do novo pacto. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. E você pode entender uma coisa, que agora que você faz parte da nova aliança, você tem o selo de Cristo. Propriedade particular de Cristo. Olha, quando eu leio esse versículo, que eu sou propriedade particular de Cristo, eu posso me sentar e ficar tranquilo. Eu sou propriedade particular de Cristo. Tem isso com a segurança de a paz que isso pode dar a você dizer: eu sou propriedade particular de Cristo. Quando muitos estão servindo Satanás, escravos de Satanás, jogando eles de um lado do outro, destruindo famílias, destruindo vidas, nas drogas, no álcool, nos vícios, na prostituição, no homossexualismo, enfim, pessoas se perdendo no mundo. E eu posso dizer: eu sou propriedade particular de Deus. Eu sou selado no sangue de Cristo. Aleluia. Eu vou pedir a Deus que cante mais um louvor. Para encerrarmos a nossa parte. Mas, dizendo para você uma coisa. Lá, quando o povo de Israel, aquele povo que foi produto de uma promessa de Deus a Abraão, aquele povo que estava lá, escravizado no deserto, ele teria que ser liberto. E nessa libertação aconteceu um fato fundamental para nós. Nessa libertação, Deus ordenou, né, para Moisés instruir o povo: olha, ordena o povo que mate um novilho. Olha só que maravilha. Presta atenção numa coisa agora, como é que é importante isso. Deus ordenou ao povo, através de Moisés, que matasse um novilho sem mácula, sem mancha, um cordeiro sem mancha. Com o sangue desse cordeiro, você marca o umbral da porta. Você marca a porta da sua casa com esse sangue. E vai passar o anjo da morte. E na casa que estiver aquela marca, se tiver o sangue marcado lá na porta, o anjo não vai passar. Isso é o que acontece hoje. O anjo da morte está passando. Pensando nisso, levando para o inferno. Mas quando ele vê a marca do sangue na sua terra, quando ele vê a marca do sangue de Cristo, ele diz: opa, esse aí é a propriedade de Cristo, estou fora. Ele pula fora, porque ele não resiste ao sangue de Cristo. Aleluia! Você possa proclamar. Você possa dizer: eu sou propriedade de Cristo.
Aleluia. Deus guardou minha garganta até agora. Agora é com ele, com o Espírito Santo. Vamos de pé, irmão.